espalhadas. Atuária é uma palavra singular, mas o verbo e o adjetivo está no plural, porque eu considero que a atuária ela é muito mais do que uma área, elas são várias áreas. É isso que eu vou mostrar para vocês. As nossas áreas da EPEM, que é contabilidade, atuária, economia, administração, relações internacionais, elas compartilham muitas coisas em comum, particularmente com economia, contabilidade e administração. Nós temos como compromisso definir o melhor possível hoje, usando os instrumentos que a ciência nos deu, como probabilidade, estatística, modelos matemáticos, que vocês estão vendo hoje lá na projeção da pandemia, modelo matemático está sendo usado como instrumento tecnológico. Computação, economia, contabilidade, nós usamos tudo isso no final, no nosso dia a dia, na nossa profissão, para poder decidir da melhor forma possível o que eu vou fazer hoje, pensando no que não aconteceu ainda. O atuário, como profissão, ele pensa no futuro. Das graduações, provavelmente, é a graduação que mais pensa no futuro, porque todo o nosso problema não está no passado, está no que não aconteceu ainda. Você vai estar estudando e verificando qual é o risco de um acidente acontecer, qual é a probabilidade dele acontecer, e se ele acontecer, qual é a perda potencial desse risco, e se acontecer, quais são as consequências correlacionadas a esse risco original, qual vai ser a severidade dessas perdas. A atuária é uma profissão fascinante, porque a gente está sempre, na prática, pensando no futuro. E entre hoje e o futuro, nós temos dúvidas, temos incertezas. Nós não sabemos, na prática, o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2, 3, 4, nem daqui a uma hora, né? Claro que daqui a uma hora, provavelmente, eu estou vivo, porque eu não tenho nenhum problema cardíaco, nenhuma doença grave. Mas daqui a um ano eu já não tenho tanta certeza. Daqui a 10 eu tenho menos certeza ainda, daqui a 20, menos ainda. E o atuário tem que olhar algo que não aconteceu e definir, por exemplo, quanto que o professor Luiz tem que guardar de dinheiro hoje para que, quando ele se aposentar, ele consiga manter o seu padrão de vida nos próximos 25 anos de aposentadoria. Observa que coisa interessante. Eu não estou aposentado ainda, mas o atuário já está pensando, o que eu faço hoje para que o professor Luiz tenha os recursos necessários para conseguir manter o seu padrão de vida. Esse mesmo raciocínio você pode usar em tudo. Por isso que eu defendo que a atuária deveria estar nas prefeituras, em todos os ministérios, deveria estar nas todas as secretarias. Imagina, por exemplo, a Secretaria de Transporte. Ah, mas por que um atuário vai estar na Secretaria de Transporte? A Secretaria de Transporte, ela tem que cuidar das estradas, das ferrovias. E as estradas, eu sei que um dia elas vão ficar com problemas físicos, ela terá problemas, ela terá buracos, terá desgastes. Esses desgastes são estatisticamente estudáveis. Eu posso estimar quanto tempo eu vou ter de estrada boa, quanto tempo eu vou ter que esperar para poder fazer os consertos, na hora de fazer o conserto, quantos milhões eu vou gastar. Então, pensando hoje no futuro, eu já conseguiria oferecer para o ministro do transporte, para o secretário do transporte, quanto que ele deveria provisionar para o futuro das estradas, para que elas possam se manter em boa qualidade. Essa mesma lógica que eu acabei de falar da estrada, você usa para aposentadoria, você usa para um hospital, você usa para nutrir crianças, por exemplo. Quanto que eu tenho que ter de recursos para oferecer creche para as crianças que ainda não nasceram? Sabendo,
tendo um bom estudo estatístico de qual é o volume de crianças que nasce ano a ano, e sabendo o padrão demográfico desta sociedade, eu conseguiria usar os mesmos modelos atuários que eu uso para pensar nas projeções atuariais, uma projeção de gastos para creches, para manutenção de estradas. Porque esse raciocínio, ele é a nossa forma de raciocinar, ela é universal para todas as áreas. Mas, infelizmente, esse raciocínio, o que fazer hoje para pensar no futuro, de tal forma que quando o futuro virar presente, porque um dia o futuro vai estar hoje, né? Eu vou chegando mais perto, o que era futuro virou presente. Eu vou estar melhor preparado. E quando você está melhor preparado, você dá sustentação para a sociedade, você dá mais conforto para a sociedade, você dá mais segurança para a sociedade. Não foi à toa, por exemplo, que o Bill Gates, em 2014 ou 2012, eu não acho que, se não me engano, 14, ele falou exatamente isso. Olha, um dos grandes riscos do mundo não é cometa cair aqui e destruir uma cidade, é uma pandemia, é uma doença se espalhar. Por quê? Porque, estatisticamente, ele sabe que, de tempos em tempos, surgem doenças novas, como foi a Ebola em 2003, por exemplo, como foi a SARS em 2009. Se eu sei que de tempos em tempos surge uma doença nova, eu tenho que estar preparado para isso. O que aconteceu com o mundo? A gente teve que sair correndo para estar preparado para uma coisa que já era estatisticamente provável. Não era uma probabilidade gigantesca, era uma pequena probabilidade, mas ela existia. Tanto que até mesmo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, demorou para reagir, porque até ela não estava preparada para agir, porque ela não tinha ainda se antecipado. Ela não tinha um atuário lá dentro, pensando no futuro. Então, o que é o atuário? É alguém que pensa no futuro, mas não de um jeito poético, é de um jeito estrutural. O que eu devo fazer hoje, quanto que eu tenho que guardar de dinheiro hoje, que eu tenho que fazer nos próximos tantos meses, para que, quando tal coisa acontecer, eu estar preparado. Por isso que eu adoro a atuária, porque eu gosto essa forma de pensar do atuário é uma forma efetivamente maravilhosa, porque o futuro para você se transforma numa coisa palpável. Eu não sei o que acontecerá, ninguém sabe, mas eu sei o que pode vir a acontecer. Ao ter esse raciocínio disciplinado, você se antecipa ao problema. Eu tenho certeza que um dia eu estarei idoso e fraco. Por quê? A natureza é assim. A força vai caindo, o meu corpo vai ficando mais fraco, meus músculos vão perdendo tônus, porque é um fundamento biológico isso. Então eu já me preparo hoje para esse futuro. E essa mesma lógica você pode usar para tudo. Por isso que eu acho que, no final, algum dia, os gestores públicos vão perceber que vai ter que ter atuário nas prefeituras, vai ter que ter atuário no Ministério, vai ter que ter atuário no Congresso Nacional, as grandes empresas vão ter que ter um atuário lá dentro. Porque uma grande empresa, ela não quer vender sabonete, vender televisão, vender carro. Ela quer fazer isso hoje, mas ela quer existir durante muito tempo. Ela quer se manter, ela quer continuar viva por os próximos 2, 3, 4, 10, 20, 50 anos. Nenhuma empresa quer terminar amanhã, né? Ela quer ser sustentável, ela quer ser robusta, ela quer ser saudável, ela quer ser líquida, ela quer ser solvente. Todas essas palavras que eu falei são exatamente as palavras do dia a dia de um atuário. Então, pessoal, qualquer pergunta que vocês tenham aí, por favor, não tenham vergonha, não. Pode perguntar. E também por que no final o atuário ele vai estar presente em tudo? Os comportamentos humanos produzem riscos. A forma como nós agimos não é por maldade ou por uma atitude deletéria, porque nós agimos naturalmente produzindo riscos.
A nossa disciplina é pensar mais no curto prazo do que pensar no longo prazo. A gente acaba vendo, tá todo mundo fazendo uma certa coisa, eu faço também. Aquele comportamento de manada, que vocês vão ver isso em teoria econômica, né? Esse comportamento de manada, quando o mercado, por exemplo, tá uma crise, tá todo mundo vendendo, então, se você vai acabar correndo para vender também. Quando tá todo mundo comprando, você vai acabar comprando também, aí você acaba entrando na manada. O VB07 tem uma pergunta. Pergunta aí, VB. Opa, boa noite. Beleza. Beleza. Como você falou que com o passar do tempo é provável que a questão atuária seja mais relevante, me fez lembrar o fato de que também a gente está entrando numa época de tecnologia, Sim. de carros autônomos. E a minha questão, cara, é o seguinte: será que com os cálculos dos robôs, dos programas, que acredito eu, diminuiriam os riscos, será que a gente não Sim. perderia a relevância também? Em algumas áreas, a máquina é mais eficiente que o homem, em algumas áreas. Não todas, mas em algumas áreas, sim. Então, por exemplo, o que não existe hoje são respostas para alguns dilemas. Você está lá, você está dirigindo seu carro, apareceu uma criança na sua frente. Aí você vai atropelá-la. Se você vira, você atropela 5 que estão na calçada. O ser humano, automaticamente, ao ver a criança, ele vai virar. E vai acabar atropelando as 5 na calçada. Porque ele não vai pensar racionalmente, não. É melhor matar uma do que matar 5. É horrível matar uma e matar 5. A vida é um patrimônio inegociável. Mas na prática tem essas grandes questões éticas. Mato 5 ou mato 1? No caso particular de uma pessoa, isso não é questionado porque está ali. O juiz vai considerar que houve ali um fato fortuito, que não foi maldade de ninguém. Mas uma máquina fazendo isso, essa máquina vai ter um programa para definir o que fazer. E não há ainda clareza na jurisprudência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, qual vai ser o critério de escolha dessa máquina. O que ela tem que fazer nesses momentos críticos. Por sorte, esses momentos absolutamente angustiantes, absolutamente horríveis, de ter que escolher por vidas, é um momento, por sorte, são raros, né? Mas, infelizmente, haverá essas questões para serem respondidas, que não estão respondidas ainda. Mas, se você olhar a eficiência da máquina, ela é maior do que a eficiência do ser humano em várias atividades. O ser humano não vai ser trocado, ele vai ser colocado em atividades mais nobres, atividades que envolvam, por exemplo, afeto, cuidado. Por exemplo, cuidar de idosos. Haverá um número gigantesco de idosos no mundo. A medicina está avançando muito, a tecnologia está avançando muito, a engenharia biomédica está avançando muito, a farmacologia está avançando muito, as pessoas vão viver muito. Então você vai ter que ter muita gente para ser cuidada, por exemplo. E você vai precisar de menos gente dirigindo carros. É uma troca histórica. Da mesma forma que no século XIX tinha muita gente para cuidar de cavalo, para alimentar o cavalo, para limpar as ruas que o cavalo passava. No século XX, os cavalos foram trocados e essas pessoas pararam de fazer esse trabalho. Mas, em compensação, elas tiveram que fazer manutenção de carro, elas tiveram que fazer montagem do carro, elas tiveram que se adaptar em uma nova realidade. Essas mudanças, elas são inevitáveis ao longo da história da humanidade. Mudar é a própria história humana. Não há como a gente escapar da mudança. Mas, a cada fase de mudanças, novas questões éticas surgirão. Essa é uma realidade. A sua geração é uma geração tecnológica. Respondi? Respondeu sim, obrigado. Agora, então deixa eu voltar aqui. Os nossos comportamentos, eles produzem risco. Por exemplo, beber e dirigir. Não, e várias pessoas que eu conheço, não, quando eu bebo eu dirijo até melhor. É
um absurdo biológico. Ele acha que dirige melhor, porque ele não consegue ver, ele não consegue sequer perceber que ele está dirigindo pior. Você vê alguém dirigindo meio torto ali, tum, 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 ele bebeu. Ou tem um problema de labirintite, pelo menos. Mas a percepção dele, ele acha que não é, não, imagina, esse meu comportamento não traz risco. Traz, sim. Porque a crença sobre o que você é diferente do que o que você efetivamente é. Vários estudos mostram isso. Se eu perguntar, como é que você dirige? Ah, eu sou muito bom, 9,5. Aí você vai fazer o teste, 6,7. Porque nós temos um viés aí, vários viés comportamentais. E esses viés vocês vão estudar em finanças comportamentais. Tem várias questões hoje em finanças que não, dependem do comportamento humano. Ao pensar num certo mercado, num certo comportamento, você vai ter que pensar profundamente no como os indivíduos deste mercado agem e sentem. Porque ali é que está o dilema. Não é no computador que está o dilema, é na forma como o indivíduo age, na forma como ele traz riscos para nós. Uma pessoa que fala, não, não tem problema, eu vou sair na rua, não tem problema, isolamento é bobagem. Para ele pode ser bobagem, mas ele está causando risco para mim, né? Ele está levando risco para os outros. Beber e dirigir é um ato que eu levo risco para os outros. Não ter um olhar mais sistêmico sobre coisas que são fundamentos básicos, né? Com o tempo você enxerga menos, com o tempo você tem menos força física. Tanto que alguns países, chega uma certa idade, você não pode ter carta de motorista. Não vai, nem discute. Naquela idade, a partir daquela idade, não terá carta de motorista. Ponto. Ah, mas isso é uma ditadura. Não, porque é uma decisão de política pública. A partir de uma certa idade, você coloca em risco você e os outros. Então, você não tem esse direito. Ah, mas o indivíduo quer a liberdade de poder dirigir. Eu concordo que essa liberdade é importante. Mas até que ponto essa liberdade ela é saudável para todos nós? Há um limite da liberdade. E esses trade-offs, eles fazem parte dos nossos modelos. Tem alguns países, por exemplo, que você é punido no seu plano de saúde se você fuma. E alguns pensam, não, mas isso é injusto. Ele pode... Mas é porque, na prática, ao fumar, você aumenta a chance de ter câncer de pulmão. Então, esse volume a mais de câncer de pulmão que foi gerado pelo cigarro está sendo pago por toda a sociedade. E se você criar um mecanismo de punir essa pessoa, reduz o número de fumantes, você melhora o bem-estar dela e da sociedade. Então, toda vez que você for pensar em modelos coletivos, surgirão dilemas éticos, surgirão dilemas sociais. E aí não haverá uma resposta atuarial, haverá uma resposta política, uma resposta de como a sociedade entende o melhor naquele contexto, naquele momento, naquela circunstância. E para pensar no futuro, você não precisa fazer grandes elaborações. É só você procurar os fundamentos que estão implícitos naquilo que você quer estudar. Por exemplo, essa imagem aí, eu usei em umas palestras que eu dei logo depois daquele desabamento ali na região de Nova Friburgo. Teve em 2008 ou 2009. 2008, eu acho. 2008. Choveu demais, a montanha escorreu. Ah, mas como é que eu saberia que a montanha ia escorrer? Esse é um fundamento. Todo mundo sabe naquela região que embaixo da terra tem rochas não porosas, ou seja, a água não entra. Então chove, a terra absorve a água. Como a água não continua sendo absorvida
na rocha, ela se acumula na terra, a terra vai virando uma pasta, vai virando um grande pudim, uma hora ela rompe e escorre. Porque essa camada de terra, em alguns lugares, chega só a 8 metros, 10 metros, 12 metros, alguns lugares, acho que o mínimo é 8 metros, 7, 8 metros, que é muito pouco, quando chove muito. A água não dá tempo de escorrer, e a terra escorre, e aí se eu construir casas na base do morro, e eu sabendo que há momentos de muita chuva, ainda mais janeiro e fevereiro, no Brasil, em várias regiões do Brasil, todo mundo sabe que em janeiro e fevereiro chove muito. Tem até aquela música do Tom Jobim, Águas de Março. Águas de Março fechando o verão. O Tom Jobim fez essa música na década de 60, né? Ou seja, há décadas nós já sabemos que chove muito em janeiro e fevereiro. Aliás, os índios já sabiam isso no século XII, né? Chove muito em janeiro e fevereiro. E eu tenho casas na beira do morro. O que vai acontecer? Pode procurar no Google. Todo mês de janeiro e fevereiro de todo ano, nas regiões montanhosas, chove muito e muito morro cai. Não tem jeito. Aliás, os mapas da onde existem esses riscos já são conhecidos também, já se conhecem esses mapas. Até o pessoal das prefeituras já sabe onde estão os lugares de risco. O pessoal dos órgãos de segurança já sabem também. Isso é público há muito tempo. Esses riscos são conhecidos. Claro que não dá para deslocar as pessoas numa semana, tirá-las dessa situação de risco em pouco tempo. Mas há como fazer um planejamento de 5, 10 anos para tirar essas pessoas da região de risco. Mas aonde está o dilema? Esse olhar do risco, ele não faz parte da nossa cultura. A nossa cultura não pensa em risco. Tem um ex-presidente, que eu não vou falar o nome, para não parecer que eu estou fazendo política aqui. Não estou fazendo política. Eu não sou nem a favor nem contra nenhum. Eu sou um profissional especializado em finanças e risco. Ele falou um belo dia, não, tem no Google esse vídeo. Não, mas se eu ficar pensando nessas coisas, eu não faço nada. Vamos lá, vamos fazendo, lá na frente, se der problema, a gente corrige. Ele tem. Essa frase que ele falou é uma frase típica de uma mente comum nossa. Nós temos isto na nossa cultura. O futuro para nós é algo que eu não preciso pensar. Deixo para depois. E não é à toa que ele é tão popular, tão amado por milhões de pessoas, porque ele reproduz a forma como essas pessoas pensam também. Não adianta. Não adianta achar que não, ele que está errado. Não, está na nossa cultura esse olhar. Esse olhar sobre essa coberta que a gente coloca no futuro, ignorando os riscos. Por isso que eu defendo que o atuário ele tem que estar presente nos vários momentos da vida nacional, nos vários debates da vida nacional, nos vários contextos, nas leis. Eu faço uma lei que vai gerar um problema lá na frente. Eu faço uma lei que vai gerar um gasto adicional que eu não vou conseguir pagar. Eu crio lá uma aposentadoria que a pessoa pode se aposentar com 50 e poucos anos integral. Nenhum país do mundo tem aposentadoria integral para pessoas de 50 e poucos anos. Por que não? Porque é uma questão atuarialmente impossível de ser gerenciada. E essa questão atuarial já é conhecida há décadas, não é uma coisa conhecida, a atuária já existe desde 1680 e pouco. O primeiro trabalho atuarial na área de demografia foi feito em 1682 ou 86. Aí depois, 1700 e pouco, teve muita coisa acontecendo na Inglaterra, 1800 e tanto também. Então, a atuária, vamos arredondar, vai pelo menos 200 anos.
Então já sabíamos disso, mas nós não implantamos isso nos nossos desenhos previdenciários. Porque o futuro não está entrando na minha decisão. Se eu não coloco o futuro no meu processo decisório, eu ignoro o que vai acontecer lá. Ah, mas eu não sei se vai acontecer. Mas pode acontecer, tem a probabilidade de acontecer e é muito provável acontecer em alguns momentos quando você tem fundamentos claros para te dar bagagem, para te dar substância na sua decisão. Então, quando vocês forem fazer, por exemplo, estudar teoria econômica, vocês forem estudar sociologia, antropologia, vocês vão perceber que esses fundamentos, esses conhecimentos que vocês vão absorver, eles vão ser extremamente úteis para pensar atuarialmente. O atuário tem que entender também como é que a sociedade se movimenta, como é que as pessoas pensam e agem e sentem, como é que por que a terra escorre, se aquele terreno é mais fraco ou mais forte, que tipo de terreno é aquele ali. Por exemplo, eu jamais vou comprar uma casa perto da praia. Nunca. Desde criança. Minha mãe tinha essa característica também, né? Uma vez fala para minha mãe, por que você não compra uma casa lá na praia? Ela falou, o quê? Vou ficar perto do mar, aquelas ondas enormes, um belo dia ela invade minha casa. Eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. Eu fiquei ouvindo assim, fiquei pensando, não é que ela tá certa? Eu tô na casa ali, aquele mar bonitinho na minha frente, que bonito. Um belo dia, o mar sobe e avança e arranca a minha casa do lugar, eu ou morro afogado. Mas não é que ela tá certa mesmo? A minha mãe era uma gestora de risco. Eu comecei a ser atuário quando era criança. Por quê? Porque você está na frente de uma força muito grande. O mar é uma força gigantesca. Eu vou ficar na frente daquele bichinho. Eu prefiro ficar uns 30 metros acima, né? Ou 40 de preferência. Nunca ali no mesmo nível, 2 metros, 4 metros do nível do mar. Porque essa é uma postura minha, né? Não estou falando que não é, não tô falando que não é rua, não estou falando que não tenho casa na praia. É legal ter casa na praia, mas eu não teria, porque eu tenho um olhar sobre o risco muito cuidadoso desde sempre. E, claro, é uma força muito grande que pode. Eu também não teria uma casa no pé de morro, mas não significa que as pessoas que tiveram colocaram a casa no pé do morro estejam erradas. Infelizmente, elas não tiveram alternativa, né? Elas tiveram que escolher esses lugares perigosos porque elas não tiveram alternativa. Porque os gestores públicos, desde o século XIX, o crescimento das cidades, eles não pensaram nas necessidades da população, porque eles também não pensavam no futuro. Se você for ver, quem já leu os livros do século XIX, o Curtiço, por exemplo, nós libertamos os escravos, aliás, dia 13 de maio, né, foi o aniversário desse evento histórico, nós libertamos os escravos no dia 13 de maio de 1888. Vocês estão livres, vão lá, tchau. Não pensamos em oferecer uma estrutura, um pequeno imóvel para ele poder começar a sua vida, um pecúlio inicial para ele se organizar. Eles tiveram que ocupar o quê? Os terrenos mais perigosos. Eles tiveram que se virar para sobreviver. Essa falta de olhar sobre o futuro é uma coisa secular na nossa cultura. Nossa cultura, infelizmente, cruelmente, de uma forma efetivamente amarga, nós não pensamos. O indivíduo lá é o indivíduo que tem que sobreviver. Ele tem que ter uma casinha, tem que ter um lugarzinho. Para onde ele vai? Você está livre, tchau. Ele vai para onde tem lugar. E aonde tem lugar? Onde as pessoas que têm mais patrimônio não vão. Os morros. É um erro histórico nosso. Nós devemos isso para milhões de pessoas no Brasil. Nós devemos uma mudança. A gente tem que oferecer para eles uma solução definitiva, não paliativa, né? Mas a minha geração, infelizmente, não conseguiu fazer essa mudança.
Mas a geração de vocês eu tenho muito mais confiança. Vocês vão ter muito mais instrumento científico, acadêmico, vocês vão ter muito mais informação, vocês vão ter muito mais bagagem para poder fazer essa mudança. A minha geração, ela fracassou infelizmente, nesse trabalho de transformação. A Jennifer Rocha, professor, o senhor acha que os posicionamentos contrários à reforma na Previdência têm mais ocorrência apenas para causa dos diferentes posicionamentos políticos? Jennifer, com certeza. A ideologia, ela muda a forma como você entende as coisas. Mas, atuarialmente, é uma questão matemática. A Previdência recebe dinheiro das pessoas que trabalham, junta isso, divide um pouquinho para cada um e transfere para os aposentados. A Previdência é por repartição simples. Vocês vão ver isso na disciplina de Previdência. Se eu tenho 10 pessoas trabalhando, cada uma paga R$ 100 para a Previdência, eu vou ter R$ 1.000. Se eu tiver 2 aposentados que recebem R$ 1.000, eu não vou ter dinheiro para pagar essas 2 aposentadorias. Eu só vou ter dinheiro para pagar uma aposentadoria, que é um problema aritmético. Embora haja uma ideologia, concordo com você, em toda a decisão humana, mas o atuário vai olhar sobre questões objetivas. E essas questões objetivas vão ser pautadas em modelos matemáticos sólidos. Se eu tenho pouca gente pagando e eu tenho muita gente recebendo, e o que elas recebem é muito maior do que eu pago, a conta não fecha, infelizmente. É um dilema. Ah, mas como é que eu poderia fechar esse dilema de um jeito mais socialmente justo? Se lá atrás, há décadas atrás, eu já começasse a guardar recursos, acumular patrimônio, para que quando as pessoas fossem se aposentar, eu já tivesse patrimônio acumulado. Mas na Previdência Social oficial, não houve essa capitalização. Então, o que tem é repartição simples. Então, essa questão, esse desequilíbrio, ele infelizmente é uma questão matemática, não é ideológica. Ah, mas eu poderia tributar mais isso, tributar mais aquilo. Alguns falam que eu posso tributar mais as empresas. Mas quando você tributa, você vai colocar esse tributo no preço dos produtos. A tributação brasileira já é altíssima. Eu vou tributar mais ainda. Eu vou fazer os produtos brasileiros serem mais caros ainda. Eles vão ser menos competitivos do que já são. Então, esse equilíbrio, ele exige muitos ajustes. E nós estamos num período que muitos ajustes surgirão. Muitos ajustes terão que surgir para que a sociedade consiga se manter, se estruturar e ser mais justa. Porque nós somos uma sociedade absurdamente injusta, onde poucos têm muito e muitos têm muito pouco. E esse muito pouco não é uma questão de uma doação que eu tenho que dar para eles. Eu tenho que oferecer mais condições deles construírem suas vidas. Mais educação, melhores escolas, melhores hospitais, quadras para as pessoas jogarem futebol, teatro para eles poderem assistir boas peças de teatro, bibliotecas para eles poderem ler bons livros, para eles poderem fazer o seu cérebro crescer e se desenvolver. Eu não ofereço condições para eles se desenvolverem, obviamente eles ficam aquém do que poderiam, né? E aí fica esse desequilíbrio gigantesco que já dura séculos, né, infelizmente. E aqui tem o nosso dilema, um dos nossos grandes dilemas, né? O confronto entre o curto e o longo prazo. Quando você olha o curto prazo, você vê variações e mudanças e volatilidade, mas, ao mesmo tempo, você vê um fundamento. Lá tem um fundamento que vai numa certa direção. Por exemplo, o setor de agronegócio brasileiro.
a nossa eficiência agrícola é fantástica. Nós temos um território gigantesco, nós temos várias regiões com muita água, muito sol, nós temos uma capacidade de produção agrícola gigantesca. Não é à toa que o nosso setor de agronegócio, ele tem até crise. Em certo momento cai, sobe, mas consistentemente ele sobe. Por quê? Porque ele é consistentemente sólido. Ele não é um setor. Essas pequenas variações de curto prazo não atrapalham o funcionamento dele, porque ele é sólido por definição. Tem um tenista que eu gosto de usar nas minhas palestras, o Federer. Ele, ele é um campeão, assim, ele já ganhou tudo. Ele é recordista em tudo. Ele nunca está envolvido em escândalos. Você nunca viu. Federer bebeu, bateu carro, bateu na namorada. As empresas adoram contratá-lo para fazer propaganda, porque ele treina, ele não faz nenhum. Ele nunca vai num jornal falar uma loucura lá. Você nunca vai ver ele falando um palavrão, nunca vai ver ele maltratando alguém, xingando um jornalista, porque ele é sólido, ele tem fundamentos. Não é à toa que ele é um campeão durante os últimos 15 ou 20 anos, que o fundamento dele é sólido. É isso que nós precisamos ao olhar o futuro. O que é sólido na gente e o que é fraco. O que é sólido, vamos preservar para continuar sendo sólido. O que é fraco, vamos reformar para que seja sólido. E não olhar só o curto prazo. O curto prazo ele tem esse problema. Ele apaga a sua mente, ele coloca uma venda nos seus olhos e você não consegue perceber o que é sólido, o que é decisivo, o que é definitivo. Não é à toa que a nossa curva da Covid não cai. O mundo, a maioria está conseguindo e a nossa não para. Porque nós temos um fundamento absolutamente estrutural nosso. Uma parte enorme da população não tem condições de viver o isolamento. Elas têm uma renda baixa, elas têm pouca poupança, elas têm residências que não são no tamanho adequado para o número de pessoas que moram lá dentro. Esse fundamento, essa injustiça que é estrutural na nossa história, a classe média, média e alta conseguiu se isolar e se proteger. Eu, por exemplo, estou com 2 computadores, um aqui, um aqui. Eu trabalho aqui, tal, ligo para os meus clientes, preparo minha aula lá, venho neste outro, faço a reunião, mas poucas pessoas têm essa estrutura, né? Têm essa possibilidade. Eu tenho um escritório fechado, longe, lá a minha casa está lá longe, eu estou aqui sozinho, em silêncio. Mas a grande maioria não tem. Então, o que vai estar acontecendo consistentemente? A Covid está avançando sobre essas pessoas que não têm condição de se proteger. Não é à toa que a curva não cai. Porque a curva, depois de março, meio de abril para frente, ela avançou sobre as periferias, justo aonde as pessoas não têm condição de ficar muito tempo sem trabalhar. Se ela não tem poupança, se ela não tem um dinheirinho guardado no banco, se ela não tem... Como é que ela vai parar de trabalhar? Como é que ela vai fechar a lojinha dela? Ah, mas ela é irresponsável. Não é. Ela está fazendo o possível. Ah, mas ela tem que ir ela tem que sair para a rua? Claro que não. Ela tem que fazer isolamento. Mas o que a gente deveria fazer? Logo, acelerar o isolamento muito rápido para todos e dar condições para todos estarem isolados. Rápido, muito rápido. Se nós fôssemos rápidos, essa curva já estaria abaixando. Só que nós temos outro problema, que é o fundamento nosso. A gestão pública brasileira é lenta. Ela é conflituosa, ela não é técnica, ela não é muito científica,
ela não é muito pautada em método, ela tem muita improvisação. Por isso que eu defendo que atuário deveria estar em todas as prefeituras, todos os governos estaduais, todos os ministérios, todas as secretarias, para oferecer para esses decisores instrumento científico sólido, para que quando eles forem, vou fazer tal coisa, tá, mas vai ter orçamento para fazer a manutenção disso? Eu vou ter condições de manter isso? Não é à toa que, recorrentemente, você faz uma obra e pouco tempo depois a obra está detonada, porque você fez a obra e não pensou que haverá uma necessidade permanente de manutenção. Se eu faço um estádio hoje, esse estádio não existe hoje, ele vai existir durante décadas. E todo ano vai ter um dinheirinho sendo gasto nele. Se eu não vou ter o dinheirinho lá na frente, eu não faço um estádio hoje, ponto. Uso outra solução. Em vez de fazer estádio em 7 capitais, eu faço em 2. Mas vamos fazer, depois eu penso nisso. É uma tradição cultural nossa deletéria, horrível, que nos causa muito sofrimento. Então, olha, o grande patrimônio que vocês vão levar dessa graduação de atuária vai ser a forma de raciocinar. Essa forma de raciocinar vai te ajudar se você for trabalhar em mercado financeiro, trabalhar num banco, trabalhar numa seguradora, trabalhar no fundo de pensão, trabalhar como gestor de uma empresa industrial, de uma empresa de agronegócio, de uma empresa comercial, não importa. Porque o grande patrimônio seu vai ser essa estrutura mental que a atuária vai te dar. E aí só vai, falando de outro jeito, né? Aquela incerteza no curto prazo, eu vou tratá-la como uma distribuição de probabilidade. Eu olho a incerteza, eu consigo representar essa incerteza de um jeito matemático, tratando-a como uma distribuição de probabilidade. Vocês vão ver isso no curso de probabilidade. Eu não vou ignorar a incerteza, mas eu vou conseguir tratá-la, eu vou conseguir observá-la e encaixotá-la numa caixinha chamada função distribuição de probabilidade. Os fundamentos de um fenômeno qualquer tem vários comportamentos, eu coloquei só 4 aí. Pode ser uma coisa que vai decair, pode ser uma coisa que vai... Por exemplo, consumo de papel. Vai cair, não tem jeito, porque as tecnologias eletrônicas são muito mais eficientes do que ficar, por exemplo, imprimindo jornal. Para você imprimir um jornal, você tem que plantar árvore, você tem que cortar árvore, você tem que colocar milhares de toneladas de árvore num caminhão, você tem que levar essas árvores para uma máquina gigantesca. Essa máquina tem que picar a árvore, fazer uma papinha. Essa papinha vai para umas máquinas gigantescas, você moe essa papinha e faz uns rolos gigantescos de papel. Esses rolos de várias toneladas vai em outro caminhão. Esse outro caminhão leva esse rolo gigantesco para uma gráfica. E essa gráfica vai lá e imprime com tinta milhares de jornais. Esse processo todo é caríssimo. Custa caro para a natureza, custa caro para as árvores. O terreno que eu podia estar fazendo outra coisa, eu estou usando para amassar papel. Não dá. Se eu posso colocar isso num tablet, numa tela fácil de ler, para que eu vou ter todo esse trabalho de produção de papel? Da mesma forma, algumas coisas vão ser crescentes. Por exemplo, tecnologia. Eu posso ter fenômenos que têm um comportamento mais errático, como coisas sazonais, como produção agrícola, por exemplo. Eu posso ter comportamento... Esses são só 4 comportamentos que eu estou falando, mas tem vários, mas esses 4 representam a maioria dos tipos, né? Mas o mesmo fundamento pode mudar, né? Se nós, todos nós juntos, unidos, lá em março ou abril, brasileiros, vamos lá, vamos ficar isolados, vamos fazer o máximo que a gente puder,
vamos ajudar quem precisa e vamos nos concentrar aqui durante as próximas 4, 5 semanas. A nossa curva teria mudado mais rápido. Nós não chegamos nesse consenso, nós demoramos para chegar, a bendita da curva não baixa. Tristemente, não baixa. A grande vantagem é que nós juntos, nós conseguimos mudar os fundamentos. Quando nós pensamos e criamos um consenso, vamos fazer tal coisa, vamos nos unir, vamos... isso eu percebo até nas disciplinas lá de Osasco. Os alunos estavam lá com a dificuldade em programação, que é uma disciplina difícil de aprender, porque é raciocínio, é muito pouco conteúdo. Aprender a programar computador é pouco conteúdo e muito raciocínio. Então você tem que ir lá pensar, tentar mudar, ajustar, até você pegar no jeito. É igual andar de bicicleta. Demora um tempo para você pegar no jeito. E aí o que os alunos fizeram? Eles começaram a fazer uns grupos de estudo. Aí daqui a pouco eu vi, eles estavam lá numa sala estudando, daqui a pouco está outro grupo, outro grupo. Aí o monitor veio, ajudou. Esses alunos que se juntaram e se organizaram para estudar programação, o desempenho deles melhorou muito, porque eles construíram uma solução boa para eles. Então, isso é uma coisa que falta para nós. Procurar essas soluções que sejam boas para todos nós. A gente consegue mudar os fundamentos, só que exige um esforço nosso, né? Exige uma ação nossa. Mudança de comportamento é uma coisa muito difícil. Os fundamentos, eles têm uma variância também, uma inconstância em alguns momentos. Alguns fundamentos são muito claros, por exemplo, a eficiência do agronegócio brasileiro. É um fato notório. A riqueza do território brasileiro é um fato. Nós somos absolutamente ricos. Em compensação, absolutamente displicentes. O Vinícius perguntou, professor, poderia falar as vantagens e desvantagens de eu atuar na B3 como assessor, consultor, analista ou administrador de carteiras? A B3, Vinícius, para quem não conhece a B3, tinha antes a Bovespa, que era a Bolsa de Valores, a BMF, a de Mercadoria e Futuros, onde negociava os derivativos, né? E a CETIP, que era dos títulos privados. Aí juntou a Bovespa com a BMF, aí passou um tempo eles juntaram com a CETIP. Aí virou a B3, que é uma mega bolsa, que tem tudo lá. Tem ações, tem derivativos, tem títulos privados. É uma instituição muito sólida, muito competente, muito qualificada. A vantagem e a desvantagem. A desvantagem, Vinícius, é que o mercado financeiro brasileiro ele não vê muito bem o atuário ainda, porque primeiro tem pouca faculdade de atuária no Brasil. Tem acho que 12 que estão ativas. Tinha 13 ou 14, acho que 2 estão meio paradas, acho que tem 12 agora. E tem poucos graduados de atuária todo ano, tem muito menos atuário do que deveria ter. Então, a desvantagem é que o mercado não percebe o atuário. Então, ele acaba contratando engenheiro estatístico, que eles também fazem, eles também conseguem trabalhar na área de risco. Muito bem, aliás. Mas a desvantagem é muito mais comunicacional, né, da dificuldade do mercado ainda perceber o atuário. Isso está mudando muito, está mudando bastante. Ano após ano, a gente percebe a atuária muito mais visível e latente. E a grande vantagem é que você vai levar para a B3 um olhar genérico sobre fenômenos de risco. O risco está na variação da ação, está na variação do título, está na variação da cotação do dólar, está na mudança de um comportamento de um mercado qualquer, está lá no preço do petróleo. O olhar sobre o risco, ele está espalhado em o risco de crédito, risco de mercado, risco de morte, se você for trabalhar com seguro de vida e previdência. Risco é um conceito e uma metodologia a ser aplicada em tudo, né? Tem muito mais vantagem do que desvantagem, Vinícius. A desvantagem é muito mais, acho que o mercado ainda não perceber os atuários tanto quanto outras áreas, como engenharia, por exemplo.
Isso no mercado financeiro normal, mas nas seguradoras, nos fundos de pensão, eles demandam atuários em larga escala, porque é o nicho mais clássico do atuário, né? Seguradora, fundo de pensão. Mas o atuário pode ir para uma tesouraria de banco facilmente, pode ir para um fundo de investimento precificar carteiras, fazer simulação para verificar qual é a volatilidade potencial de uma carteira. As metodologias que vocês vão ter, a capacidade computacional que vocês vão ter é suficiente para isso. Não, tanto faz se é uma carteira, se é um... Porque o que é o risco? É algo que não aconteceu ainda que pode acontecer. Pode ser a morte de uma pessoa ou pode ser a variação do dólar. Pode ser o incêndio, mas pode ser uma explosão. É algo que tem um risco, que eu vou olhar probabilisticamente. Atuar é uma carreira absolutamente clara o que nós fazemos, né? Muito palpável o que nós fazemos num seguro de vida, num produto de previdência, na precificação de um ativo. Um exemplo de fundamento: crescimento populacional. Isso aí, nas últimas décadas, está caindo no mundo inteiro. Portanto, você vai ter menos jovens, isso já se sabe há décadas, né? Que todo país, quando se desenvolve, o crescimento populacional vai caindo. Então, você vai ter proporcionalmente mais idosos e menos jovens. Se eu sei que é assim, eu já me preparo para esse mundo novo, né? Eu não vou ficar inerte, parado, sabendo que essa é a tendência, né? Só para dar a taxa de natalidade brasileira. Mas se eu estivesse olhando outro país, um país europeu, no início do século XX, eu ia ver o mesmo comportamento, por exemplo, até mais rápido, né? Que as guerras que a Europa sofreu aceleraram essa queda na natalidade. Outro dilema: as nossas interações humanas podem transmitir riscos. Não é só na Covid, né? Se eu espirro e aperto a sua mão, eu estou levando risco para você. Mas se eu bebo e dirijo, eu também estou levando risco para você. Se eu lanço uma fake news que faz as pessoas se preocuparem com alguma coisa, eu estou levando risco para você. Se eu sou irresponsável, eu estou levando risco para você. Então, cada um de nós acaba levando risco para os outros. Esse é um dilema que não será a atuária que vai resolver. Aí eu acho fundamental que houvesse mais cursos, por exemplo, de filosofia nos colégios, falando de ética, de Platão, de Aristóteles, para que as crianças, desde cedo, tivessem um raciocínio mais filosófico, mais ético, mais estruturado, né? Esse raciocínio, ele exige uma transformação muito profunda. E tudo que é profundo tem que começar cedo. Tem que começar lá na criança. Então, teria que ter um olhar mais cuidadoso sobre a forma como nós pensamos e agimos. O atuário, nesse aspecto, ele vai ser um tomador de risco. Ele vai olhar, isso existe na sociedade, eu vou ter que colocar isso no preço. O nosso risco é maior, o preço nosso que nós pagamos vai ser maior também. Como é que eu transformo isso? Com educação, com mais leitura, com palestras, como nós estamos fazendo agora, com bons livros, com mais cultura para a população, bons filmes, boas peças de teatro que discutam esses temas humanos, né? Porque é muito diferente eu dar uma aula para vocês sobre questões humanas e você ver uma peça de teatro falando a mesma questão que eu estou dando aula. A minha aula vai ser uma coisa chata, vai ter um slide, vai ter um professor bobão de óculos lá te falando umas bobagens, blá, blá. Mas uma peça vai te envolver emocionalmente, um bom filme vai te capturar, ele vai te mostrar que, olha, tá vendo como esse é um problema?
Então, a cultura, ela tem esse papel transformador, né? Porque eu te levo uma informação de um jeito mais atrativo, mais sedutor, mais envolvente, né? Só a aula não resolve. A cultura é fundamental para fazer essa transformação. E hoje, o atuário está nesse contexto. Essas imagens eu coloquei só para mostrar a complexidade do mundo moderno. Ali é o desenho da metrô. Eu acho que é o de Nova York. Deixa eu ver aqui só. Não. É o de Nova York. Aqui é uma cidade, eu não lembro qual. Acho que aqui é a Radial Leste. E aqui é o metrô da Estação Sé. Eu coloquei essas imagens para vocês. E quando vocês estão na sala de aula, a gente fica falando lá de modelo matemático, de estatística, probabilidade, equação. Mas vocês vão estar trabalhando, precificando, analisando questões desse tipo aí, que envolve milhões de automóveis, milhões de pessoas, vários quilômetros de metrô. Esses metrôs podem bater um no outro, os carros podem muita poluição. Essa poluição, como o professor Saldiva da USP, da doutor Arnaldo, lá, o professor Saldiva é patologista lá da USP, da Faculdade de Medicina da USP. Ele estuda, é um grande especialista em patologia e trabalha muito com poluição. Então, ele mostra lá os impactos da poluição na saúde das pessoas. Então, você poderia pegar esses modelos e precificar quanto que a poluição impacta nos anos de vida das pessoas, por exemplo. Se eu reduzir a poluição, o que acontece com a minha carteira de previdência? Se eu melhorar a qualidade do consumo energético dos carros, quanto que eu vou poluir menos? E aí, qual é o impacto disso na carteira de seguro de vida? Que vocês vão estar indiretamente olhando essas fotos aí. Quando você estiver pensando em problemas atuariais, você está pensando em milhões de pessoas na Previdência, em milhões de pessoas da Amil, em milhões de pessoas do Bradesco Saúde, em milhões de carros andando nas ruas. Vocês estarão trabalhando com grandes volumes de informação e com um olhar estatístico, probabilístico, sistêmico. Por isso que a atuária é uma área tão legal, viu? Eu, sinceramente, acho das quatro, entre contabilidade, economia, administração e atuária, o que tem mais instrumento para entender essa complexidade é o atuário. Não tenho... Eu até posso estar puxando sardinha, né? Porque, afinal, o ser humano tem viés, né? O ser humano tem coisa que gosta mais, tem coisa que gosta menos. Mas, por mais que eu tente ser isento, eu percebo nitidamente a importância do olhar atuarial para entender essa complexidade aí que eu estou mostrando. Os riscos são partes integrantes de tudo. Tá sempre presente esse risco, né? Mas por isso que temos que estar olhando, é horrível, né? Temos que olhar de um jeito sistêmico, né? Tanto faz aonde eu estou, né? Preparando um projeto para uma estrada, ou um hospital, ou um novo conjunto habitacional, ou uma política habitacional. Dado que ele está em tudo, eu posso muito bem gradativamente mudando as minhas situações e fazendo a sociedade ser mais feliz e menos sofrida, né? Vocês vão ter muito ao longo do curso de vocês gráficos parecidos com esses aí. A incerteza, ela existe em muitos ramos e eu preciso achar um jeito de tratá-la. Uma forma muito comum é olhá-la como uma distribuição de probabilidade. Então, eu posso ter um meio, que é o verdinho, o mais comum, os valores mais comuns, valores extremos para a esquerda, valores extremos para a direita.
E eu posso, de acordo com as minhas políticas e a minha gestão, deslocar isso para mais ou para menos. Por exemplo, eu quero fazer a minha sociedade ser mais produtiva. O que eu faço? Invisto em educação. Eu quero que as pessoas tenham uma vida melhor. Eu preparo desde cedo, desde a criança, eu invisto pesadamente, boa qualidade de educação, desde os primeiros anos. Eu quero que a criança tenha mais habilidades intelectuais. Eu capricho na alimentação dela desde cedo. Eu quero que as pessoas corram menos nas avenidas. Se eu reduzo o espaço, a faixa do carro, naturalmente, quando você reduz, o motorista ele fica mais incerto, ele reduz automaticamente a velocidade. Alguns não, mas na média se reduz. Então, embora haja incerteza, você consegue gerenciar essa incerteza. Você consegue deslocá-la em função das suas atitudes. Que no final, o que é um executivo? É alguém que gerencia essas incertezas e age para que ela se desloque para mais para a esquerda, mais para a direita. Para mais isso, mais ou menos aquilo. Aqui é um dilema brasileiro, né? Muita burocracia, muito blá blá blá, pouca estatística, pouca matemática, pouca probabilidade. E a gente fala e não vai no cerne das questões, né? E o atuário é alguém objetivo, ele tem números, probabilidades. Numa grande mesa de reunião de uma diretoria, daqui a pouco, não, vamos vender, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo, se a gente gastar tanto, vamos vender, vai bombar de ganhar dinheiro, todo mundo fica feliz, alguém levanta a mão. Mas e se não der certo? Qual é a probabilidade da gente gastar 10 milhões de marketing e não ganhar, receber o suficiente para cobrir essa despesa? A pessoa que levantou o dedinho, mas será que vai ser tão bom assim mesmo? Será que esse ânimo todo é verdadeiro? Será que tem fundamento o que você está falando? Mesmo não sendo atuário, essa pessoa tem um olhar atuarial, ela tem uma mente atuarial, ela está entrando no processo decisório com raciocínio. Então é muito comum, uma reunião de diretoria, todo mundo lá animado, vamos fazer, vamos vender, é um sucesso, nossa, adorei sua ideia, aê, bacana, vai lá, Edgar, é isso aí, bacana. Aí, mas só um detalhezinho, mas e se? Aí o pessoal, aí eles abaixam, né? Aí o ânimo das pessoas abaixa. Mas quem disse que vai dar problema? Quem disse? Como é que você vai saber se vai acontecer isso ou aquilo? Eu não sei se vai acontecer isso ou aquilo, mas pode acontecer. Essa é a questão. Existe a probabilidade. Esta probabilidade é maior ou é menor? É muito grande. Opa! Para e pensa mais. Haja com mais critério. Não vai no oba-oba, não vai no blá-blá-blá, perfeito? E nós temos esse olhar, a gente gosta de, essa coisa festiva nossa não funciona para a atuária, pessoal. A atuária é metodologia, é estatística, é probabilidade, é conta, é precificação. E aí você pode ficar andando e não saindo do lugar. Sobe e desce, nada muda. Enquanto a gente não mudar essa nossa forma de pensar, as coisas não vão mudar. O momento que vocês estão vivendo tudo bem que tem a Covid, é um momento difícil, doloroso, infelizmente, muitas mortes, é uma coisa muito triste. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai sair da Covid. Vai acabar. Depois de muito sofrimento, infelizmente, mas vai acabar. A vacina vai chegar mais cedo ou mais tarde. A Unifesp, aliás, vai testar uma vacina de Oxford. Começa agora em julho, final de julho, não, meio de julho. A Anvisa já aprovou ontem.
Então, as vacinas já estão chegando, já vão vir de avião, e a gente vai começar a testar as vacinas na Unifesp, lá no campus Vila Clementino. Por que vai ser testado no Brasil? Porque o Brasil tem uma variedade biológica muito grande. Nós temos gente, como eu tinha falado, gente do mundo, de todas as raças, todos os credos, todos os tipos. É um lugar muito bom para testar medicamentos. Mas aí, não só pensando na Covid, pensando no momento histórico. Nós estamos no meio de uma grande revolução tecnológica, muito parecido com o que aconteceu no século XVIII com a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, tudo era muito artesanal, tudo era produzido em pequena escala. Era um monte de fabricazinhas pequenininhas. Aí veio a Revolução Industrial, muita tecnologia, muita máquina, muito compensação, muita poluição também, né? Não saiu de graça essa mudança, saiu cara, mas houve a mudança. E nós estamos no meio de uma mudança tecnológica, muito rápida, muito profunda. E vocês vão poder aproveitar muita coisa. O mesmo software que um aluno de Harvard tem, você tem de graça, que é o R, o Python. Você tem os mesmos artigos científicos que alguém lá em Oxford tem para ler, você também pode ler. O mesmo conhecimento que alguém está estudando lá na Suíça, você também tem. Nós não temos o mesmo padrão de vida deles, o mesmo conforto, a mesma segurança, obviamente. Então, falar que a nossa situação, a nossa competitividade é igual a deles, eu seria meio cínico se eu falasse que não, para nós é tudo tão fácil quanto é para eles. Não, claro que não. Para nós é tudo muito mais difícil. O nosso transporte público é mais difícil, o nosso planejamento é mais difícil, a gente gasta mais tempo, a gente paga muito mais imposto, nós somos um país muito mais injusto, tem muita bala perdida, toda semana tem uma criança levando um tiro. Então, nós temos muitos problemas. Fato. É um fato. Infelizmente, e vai demorar algum tempo para mudar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muito instrumento disponível hoje. Vocês têm acesso a uma excelente universidade. Modestamente, vocês têm um corpo docente muito bom. O nosso prédio lá da Osasco tem que ter umas reforminhas lá. Vocês não têm muito espaço para estudar, né? Vocês têm que ficar sentado no chão e tal. Mas aí está fazendo o que a gente pode, está melhorando, está melhorando. A gente vai fazer. A Unifesp está fazendo um grande esforço lá da construção do campus novo. Se vocês olharem o projeto do campus novo, é maravilhoso. É um esforço, não está perfeito, mas estamos no caminho, tá certo? Mas dentro do que dá para fazer muita coisa, esse é o fato. E vocês têm acesso à tecnologia. Diferentemente de uma faculdade que tenha muito investimento em laboratório, o grande investimento para vocês é software. E os softwares são gratuitos. Os bons softwares hoje, R, Python, etc., são gratuitos. Vocês têm acesso a isso. Então, os modelos, por mais complexos que sejam, vocês conseguem lá no programar, igual um aluno na Suíça, igual um aluno em Harvard. Ah, mas as condições de vida deles são melhores que as nossas. Nesse aspecto, eu concordo. Concordo que ele tem mais conforto, mais suporte social do que a gente. Mas, né, vamos dar uma corrida, né? A gente vai conseguir. Vamos ter foco. Nós temos a tecnologia hoje entrando em todos os cantos da vida, na medicina, no transporte, nas empresas. Hoje você vai fazer uma decisão, vou decidir o que é melhor fazer. Você já simula o que você vai fazer, já vê qual é a probabilidade, já vê o preço, já vê a demanda naquela região. Antes de você fazer, você analisa, simula, testa, precifica, e aí você vai decidir de um jeito muito mais sólido. Porque a tecnologia hoje, você pega um computador, esse computador aqui, por exemplo, é um Dell, eu paguei, o quê? Foi uma promoção, aquelas promoções que eles 1.250 e pouco. Paguei em 4 vezes,
É um computador maravilhoso. Pequenininho, levinho, que eu estou conseguindo falar com vocês. Isso há 20 anos atrás, esse computador ia custar uns 15 mil reais. Não, foi 1.450 e pouco. O- Hoje você tem robôs para ajudar as pessoas a cuidar de idoso, ajudar a limpar a casa. Até tem uns hospitais hoje que você está lá internado na UTI, vai um robozinho com uma câmera e a sua família fica na câmera. Como você não pode ir lá, porque você não pode entrar na UTI para não se contaminar, né, com Covid, vai o robozinho com a câmera e aí você consegue interagir com a sua família. Então, a geração de vocês é uma geração tecnológica, uma geração que a tecnologia vai estar no sangue. Mais cedo ou mais tarde, vamos ter até microchip, você vai ter microchips no seu corpo para detectar doenças. Já tem maquininhas para ver se a sua pressão, ver sua glicemia, isso já existe faz tempo, né? Mas vai estar dentro do seu corpo e vai sair no celular, e toda hora vai sair no seu celular ali. Opa, tem alguma coisa estranha no seu sangue, vai lá e dá uma olhada. O problema é, a tecnologia está muito rápida, só que as pessoas e as instituições não estão mudando tão rápido. As pessoas estão ainda muito presas ao passado, alguns acham que o mundo é plano. Então, nós temos um descasamento aí, né, entre a percepção do que é o mundo moderno e a percepção do que é o passado. Eles não entenderam muito bem que o mundo mudou. Então, cria esse conflito permanente. Esse dilema é um dilema histórico, no mundo inteiro está acontecendo esse conflito. Eu sou otimista, eu vejo o mundo hoje muito melhor do que era no passado, exceto no aspecto da injustiça social. Então, as pessoas que sofreram nos últimos 200 anos são as mesmas que continuam sofrendo, que nós não percebemos que a gente tem que agir para mudar isso. E a gente preserva, mantém essa injustiça permanente, esse desequilíbrio eterno, né? MEF DX. Professor, a eficiência da tecnologia é efetiva, mas isso não pode gerar uma dependência a ela, ocasionando como problemas de saúde, sociais e até interpessoal? Concordo, MEF DX. Todo instrumento, se você usa, você pode usar para o bem ou para o mal. Como eu falei no exemplo lá atrás. Eu posso usar o martelo para fazer uma escultura, uma linda escultura. Se você for ver, Michelangelo pegava lá uma talhadeira, um martelinho, e fazia uma escultura linda, né? O mesmo martelo eu posso, infelizmente, usar para bater na cabeça de alguém e matar essa pessoa. Não é o instrumento que vai fazer o mal, é a forma como eu uso o instrumento. A tecnologia, eu vi casos assim, que eu sou um entusiasta da tecnologia, né? Desde criança, eu adoro tecnologia. Eu montava robozinho, enfim, desde criança eu ficava montando carrinho. O, Você tem tecnologias hoje, por exemplo, para ajudar pessoas a andar na rua, a pessoa cega andar na rua. A pessoa cega, ou em vez dela ficar horas e horas para ler um livro, ela tem o audiolivro, por exemplo. Você tem hoje robozinhos que ajudam o idoso a ir tomar banho. O idoso, por exemplo, muito pesado, difícil você tirá-lo da cama. Você tem que dar banho de esponja muitas vezes, né? Então você já tem uns robozinhos que levantam, ajudam a levantar a pessoa e levar ela para tomar banho. Tem alguns hospitais brasileiros que já tem. A tecnologia é maravilhosa. Ela oferece muito potencial. Mas, claro, concordo com você. Tem problemas. Se eu uso mal, realmente. Mas qualquer coisa eu posso usar mal, né? E essa dependência, ela não é necessária. Ela não precisa existir, essa dependência, né?
Você pode usar a tecnologia, mas você pode também fazer, você consegue aprender outras coisas. Você pode ir lá e cuidar do jardim, aprender como é que mexe na terra. Você pode ir lá pegar uma agulha e aprender a costurar por sua conta sem usar máquina. Você tem condição de desenvolver habilidades que não dependam de tecnologia. Você pode, de vez em quando, desligar o computador e falar, não quero mais computador hoje, eu vou andar no parque, vou ler um livro lá na grama, vou me juntar com meus amigos, jogar dama, vou jogar xadrez, não quero ficar jogando joguinho no computador. Eu vou jogar dominó lá na padaria ali na esquina. Você pode se desligar da tecnologia. Eu acho, aliás, importante se desligar da tecnologia, porque, convenhamos, né? Ficar ligado no computador 24 horas por dia é um horror, né? Você pode sair, andar e conversar, você pode ir fazer escultura em madeira, sair para andar e conversar com seus amigos. Você não precisa ficar só no WhatsApp conversando com eles, né? Você pode pelo WhatsApp falar, pessoal, vamos lá, vamos jogar uma bola hoje na praça? Vamos. Aí todo mundo se encontra lá, joga bola, até esquece que o WhatsApp existe. O problema brasileiro é que, por exemplo, tem pouco espaço para as pessoas jogarem bola, tem poucas praças que as pessoas possam ficar para conversar, não tem muito lugar seguro para ela poder ficar ali sociabilizando. Aí é um dilema de política pública nossa, né? Não é um problema da humanidade, é um problema da nossa gestão mesmo, da nossa dificuldade de fazer uma sociedade equilibrada, bem gerenciada. Mas se você se deixar levar, você pode ficar dependente, sim. Mas quem disse que você precisa ficar dependente? Por exemplo, quando eu era jovem, eu via as pessoas fumando. Eu falei, vou testar isso para ver como é que é fumar. Eu não queria ser fumante, não queria. Eu só queria saber o gosto. Fui lá, fumei, achei, oh, coisa horrível, amargo, tossi a beça. E não continuei fumando. Só testei para saber como é que era. Amargo, ruim, e ainda aquela fumaça entra, queima o esôfago. Irrita, né? Não é queima, irrita. E não, fumei, porque eu não queria fumar, porque eu sabia que me gerava mal aquilo ali. Eu não fiquei dependente. Mas eu tive amigos que fumavam só porque os amigos fumavam. E ele se sentia mal de não fumar também. Ele se sentia excluído. Ah, meu Deus, eu não faço parte do grupo. Eu nunca precisei disso, de agir igual ao grupo para me sentir parte do grupo. É o tal do efeito manada, né? Se todos os meus amigos jogam videogame 24 horas por dia, eu preciso jogar também? Não preciso, né? Eu não preciso ir com a manada, né? Joga lá umas 2 horas, depois você sai, vai jogar futebol, jogar dominó, vai ler um livro. A dependência é você que faz, viu? Por isso que eu falo, o grande patrimônio do indivíduo é a liberdade dele, a liberdade, inclusive, de ser ele mesmo. Não precisa ser igual aos seus amigos, você não precisa jogar videogame 24 horas por dia igual aos seus amigos, você não precisa fumar só porque um parente seu fuma, você pode ser você. Não siga a manada. Porque, lembre-se, isso gera risco. O risco é um fato que está presente, inclusive na sua vida, nas suas escolhas. Cada escolha que você faz tem riscos. Escolher fumar, por exemplo, é uma coisa horrível. É um baita risco. 86, 87% dos cânceres de pulmão são de fumantes. Não é 10%, é 87%, 86% por aí. Ou seja, tanto que se alguém fala, doutor, só acha que eu tô com câncer de pulmão? Ele vai perguntar, você fuma? Não. Ah, então não é não. Ele nem pensa. Porque a chance de ser câncer de pulmão para não fumante é muito pequena. Então, se eu sei que é tão provável ter câncer de pulmão, para que eu vou fumar? Ah, mas eu já fumo, professor. É difícil deixar. Aí eu concordo. É difícil. Falar é fácil. Blá, blá, blá é sempre fácil. Então, como é que eu faço para parar? Faz um planejamento, vai demorar uns 2, 3 anos. Diminui, não vai, não
não cria uma rotina, só fuma às 7 da noite, e aí depois você só fuma em certo horário do dia, aguenta ali durante várias horas e não fuma. Ah, mas como é que eu faço? Mastiga um chiclete. Cria uma rotina para você, que você se adapta a ela. Não adianta eu falar a receita para você, né? Porque a sua forma de viver é típica da, dos seus instrumentos mentais para conduzir isso. Mas uma coisa que eu posso te dizer como atuário é: ao fumar, o seu risco é muito grande. Ao beber, e o seu risco de dirigir e acontecer um acidente é muito maior do que o de não beber. O seu amigo, você foi para balada, o seu amigo tá bêbado, ele vem, pode deixar que eu dirijo, pode deixar que eu dirijo. E se você não conseguir tirá-lo do volante, vai a pé para casa. Vai a pé. Tenta que ele não dirija. Se você não conseguir, vai a pé. Porque no final, independente de todos esses riscos, a gente tem, com tempo e esforço, a gente aprende, se adapta. E eu não tenho dúvida nenhuma. A gente sempre achou solução para os nossos problemas. Alguns demoraram, mas a gente resolveu. E resolveu. Se você comparar, não, mas o mundo tem um monte de problemas. Concordo totalmente. Concordo que nós temos 400 problemas para resolver. Mas se você olhar em relação a 50 anos atrás, a 100 anos atrás, a 200 anos atrás, a gente melhorou em vários aspectos. Tem outros problemas para resolver que não foram resolvidos. Nossa justiça social, por exemplo, é horrorosa, né? A mesma injustiça de sempre. Nós não conseguimos resolver isso. Mas resolveu. A gente tem, por exemplo, o SUS, Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema de saúde universal do mundo. Tem seus problemas, um monte de problemas. Mas é uma construção nossa muito boa. Nós temos um país cheio de potencial, que tem um monte de problema, um monte de tiro, um monte de criança levando tiro. Temos. Mas temos condição de resolver. O problema nosso é nos juntarmos para resolver. E por isso que eu não tenho nenhuma dúvida que a Atuária tem um papel histórico muito grande para cumprir, mas muito grande, muito. Sobretudo na forma de pensar nossa, na mudança da nossa cultura. A nossa cultura não pensa em risco, a nossa cultura não pensa no futuro. Ah, mas eu conheço gente que pensa, meu primo guarda dinheiro desde criança, ele poupa. Ah, mas se eu poupar, eu não consigo viver direito, eu não consigo curtir minha vida. Não precisa poupar tudo, gasta um pouquinho, poupa o resto, poupa. Ah, mas, professor, eu tenho só 20 anos, eu não ganho nada, vou poupar o quê? Você não precisa poupar, você precisa estudar. Capital intelectual é uma mega poupança. É uma coisa absoluta. Eu também, eu nasci de família pobre. Mas o que eu tive? Um olhar. Desde criança eu tinha um olhar sobre o futuro. Isso é uma coisa natural minha, né? Minha mãe também era assim. Então eu olhava para ela e aprendia. É, eu fui estudar com processamento de dados, né? Então, com 15 anos de idade, eu já programava em COBOL, RPG, Basic, Fortran. Então, isso me deu competitividade, né? Eu tinha tecnologia na minha frente ali, na década de 80. Isso me deu espaço para fazer muita coisa. Mas vocês têm isso hoje, vocês têm essa tecnologia disponível a preço muito baixo. E a gente lá na Unifesp vai dar um jeito de arrumar mais computador, mais. O Ministério da Educação vai ajudar também. Nós temos 2 bons laboratórios lá, que tem acho que 100 computadores, os dois juntos. É menos do que precisaria, mas é bastante, é bastante. Então, nós temos muito espaço. Temos muita coisa para fazer, mas também não estamos mal, não. Vocês estão numa grande universidade e vocês têm chance de oferecer muita coisa nessa história nossa, nesse nosso momento. E vocês têm hoje muita coisa disponível. Aí vamos ver, o Hendrik. Professor, poderia indicar cursos externos para melhorar o conhecimento e o currículo na área de atuária? Hendrik, né? Hendrik. Hendrik,
Tem certas áreas hoje que elas são importantes para tudo, viu? Raciocínio lógico, então cursos de matemática, de estatística, de finanças, programação. Você tem muito vídeo hoje gratuito na internet, muito curso gratuito no Coursera. Deixa eu colocar aqui, ó, é o Coursera. O Coursera são cursos de professores de Harvard, do MIT, da USP, da Oxford. Professores do mundo inteiro têm cursos lá gratuitos. Se você quiser o certificado do curso, você tem que pagar lá uns $30, $50. Mas você não precisa do certificado, você precisa do conhecimento. Você pode fazer o curso gratuito. Você tem hoje muito curso que foi disponibilizado na internet, gratuito, do software, por exemplo, Economática, da Bloomberg, aquele software Bloomberg, para quem trabalha no mercado financeiro. Você tem hoje. Depois eu vou mandar para a Giovana uma lista, ela manda para vocês. Tem muito curso gratuito hoje, muito vídeo, tem muito. Eu compartilho com eles. E até a FGV tem bastante curso de graça. Eu fiz um esses dias e é bem prático, é bem legal. Não, Até eu separei aqui, ó. Vocês estão vendo aí, não? Dá para ver? Não dá, não, eu acho. Tá, dá pra ver, da FGV. Dá para ver agora? Uhum. Eu vou mandar esse link aqui para vocês. Tem essa lista toda aqui, ó. Deve dar uns 70 cursos gratuitos. Tem finanças, logística, matemática financeira, controladoria, contabilidade, análise de consumo. O link, eu passo para a Giovana, aí ela passa para vocês. Então você tem hoje muito instrumento, viu? Você tem curso de inglês gratuito, você consegue ficar no chat. Em vez de você ficar no Facebook falando, viu a fulana, a Claudinha, a Claudete, fica lá no Facebook conversando com alguém na Austrália. Porque ao conversar, você vai estar desenvolvendo seu inglês. Estudar não é ficar necessariamente ouvindo um professor falar, é ficar lendo, é ir numa boa peça de teatro, é ver um bom filme. Você tem filmes maravilhosos hoje. Você tem um filme muito atuarial, que é o filme 2020. Esse filme foi feito na década de 70. Eu não vou falar a história porque eu não vou fazer spoiler, né? Mas é um filme muito atuarial. Tem outro também, que é o filme Contágio. Foi feito em 2011. Que fala de uma crise, uma pandemia. Você vai ver as imagens do filme, são muito parecidas com o que está acontecendo no mundo agora. As praças vazias, aviões parados no pátio. É um filme muito realista com a situação de uma pandemia. Muito legal esse filme, Contágio. Então, você está desenvolvendo o seu intelecto, vendo um bom filme, vendo uma boa peça de teatro, lendo um bom livro, lendo uma poesia. A gente pensa que aprender é só ter aula, né? Ficar lá estudando matemática. Não é. A arte vai te enriquecer. O filme, a leitura, a poesia, o idioma, conversar com outras pessoas num chat lá em outro país, ficar lá no R programando, lá simulando, desenvolvendo simulações. Pega um problema que você gosta e fica lá tentando entender esse problema. É assim que você vai se desenvolver, Hendrik. Não é só ouvindo um professor falar. Esse papel hoje do aprendizado ativo é muito mais forte porque há instrumento para isso. Na década de 50, 60, 70, 80, até mais ou menos 90, você dependia de livro e professor, né? Hoje, você tem livros gratuitos na internet. Aliás, eu vou passar para a Giovana, tem uma editora, a Elsevier, ela liberou 408 e-books gratuitos.
Tá aberto ainda. Eu vou passar o link para a Giovana, aí ela passa para vocês. Então, você tem hoje livros maravilhosos que custariam $300, gratuito, que você consegue pegar. Então, o momento é muito bom, só que tem que ir atrás e pegar, né? Não adianta ficar parado. Formem grupos para estudar. Ah, mas eu gosto mais de professor, eu gosto mais de mercado financeiro, não tanto de atuária. Tá bom, não tem problema. Então, estuda mais finanças, mais precificação. Computação você vai precisar de qualquer jeito, tanto faz em finanças ou em atuária. Você vai ter que conhecer mais de produtos da B3 do que um atuário, mas vocês dois vão ter que ter estatística, probabilidade, finanças, precificação de qualquer jeito. Ah, mas eu quero trabalhar na área de consumo. Também, ótimo. Você vai ter que ter mais um pouco de psicologia do consumidor, você vai ter que ter um pouco mais de marketing, você vai ter que ter um pouco mais de teoria microeconômica, mas você vai precisar de estatística, probabilidade, programação de qualquer jeito. O nosso núcleo quantitativo, tanto faz se você é engenheiro, é físico, é atuário, é economista. A parte quantitativa, ela é muito presente em vários problemas. Num problema epidemiológico, como é o caso da Covid, num problema de precificação de uma carteira de consumo, para precificar uma carteira de previdência, para precificar um ativo, para precificar uma empresa, para estimar o risco de um certo investimento. Tranquilos? Vocês estão com a faca e o queijo na mão, pessoal. Agora é aproveitar. Perguntas, angústias? Faltou o último slide aqui, calma aí. O último slide é o obrigado. Gente, alguém tem alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Aí, o professor perguntaram. O Henrique. Boa noite, professor. Por que a ciência atuarial em algumas faculdades é considerada ciência humana e outras ciências exatas? É verdade, no Brasil nós temos esse problema. A FEA, por exemplo, é considerada, está lá na FUVEST, Ciências Humanas. Na UFRJ está lá na matemática. Porque a ênfase depende do instituto. Algumas faculdades priorizam o lado econômico e contábil, como é o caso da FEA. Eu sou professor da FEA lá na USP. Então, a gente acaba dando uma carga maior em contabilidade e economia. Se você olhar a Unifesp, ela dá uma carga maior em matemática e programação. Tanto que, se você olhar o currículo da USP, só tem uma disciplina de programação. E essa disciplina só existe de 2018 para frente. A atuária na USP começou em 2006, mas não tinha programação, só tinha em 2018. Em compensação, a Unifesp já tem duas, que é a computação básica e programação computacional, desde sempre, desde que ela começou. Ela começou em 2012, eu acho, 2011. Porque é uma questão de prioridade. Eu priorizo mais contabilidade e economia ou priorizo mais matemática? O mundo está mais ou menos assim. 60 e tantos, 70% priorizam mais matemática, e uns 30, quase 30, priorizam mais economia e contabilidade. Porque é bom que você tenha faculdades diferentes. Se você for ver, por exemplo, a economia na PUC, prioriza muito mais o lado social, sociológico, do que a FGV e o INSPER. O INSPER prioriza mais finanças, mais precificação, mais investimento. A Unicamp prioriza mais a parte, tem muita teoria econômica, com um olhar mais social. Então, o economista que queira um olhar mais social, faz Unicamp. O economista que queira mais mercado financeiro, faz FGV e INSPER. É bom que as faculdades tenham essas diferenças para que os profissionais sejam diferentes, tenham sutilezas específicas. Você tem que entender que a sociedade é como se fosse um grande mosaico, né? Um Lego. Cada pessoa é uma peça. Elas se juntam e formam uma grande estrutura. Tem um que é mais social, tem um que é mais... Eu sou, por exemplo, muito mais matemático do que sociológico.
Eu leio muita coisa de sociologia, eu gosto de sociologia, antropologia, filosofia, mas o meu olhar é mais esquemático, né? Eu uso isso, a sociologia, para verificar como é que eu melhoro os meus modelos. Eu não estou olhando a sociologia tanto para entender as sutilezas humanas. Eu olho para entender como é que eu melhoro o modelo que eu vou usar para projetar algo. Porque é o meu perfil. Desde criança eu sou mais matemático. Mas se todo mundo fosse matemático, a sociedade como um todo seria péssima, né? É bom que tenha essa variação, né? É interessante que tenha. Senão acaba ficando meio bitolado. Todo mundo igual é meio bitolado, né? É bom que tenha variações. Ah, mas professor, eu gosto mais de economia. Ok. Então você faz a tua área e dá uma caprichada nas disciplinas de economia. Faz mais optativas de economia, por exemplo. Ah, mas eu gosto mais de estatística. Tá bom, então dá uma caprichada nas disciplinas quantitativas. Quando eu fiz, por exemplo, computação, eu primeiro sou graduado em computação, depois eu fiz atuária. Eu gostava muito, na área de programação, eu gostava muito de questões mais algébricas. Então, eu fiz muita disciplina de álgebra, álgebra 1, 2, 3. Eu fiz cálculo, o cálculo ia até 4, o obrigatório. Aí eu fiz o 5 e o 6. Aí depois ainda fiz o avançado. Fiz a otimização, controle ótimo. Eu fui puxando optativas de acordo com o que eu gostava mais, né? Você também pode fazer isso. Você pode olhar em função do que você quer mais. Vamos ver. Agora, isso. A última pergunta foi do Henrique. Então, tranquilos, pessoal? Gente, se alguém ainda tem uma pergunta, se não aparecer mais nenhuma, eu vou falar que tem que fazer. Beleza, Giovana. Hum. Acho que não tem mais. Então, pessoal, acho que é isso, né? Obrigada, professor. Eu que agradeço.